Matheus Barbaço. A bola aérea defensiva do Bahia é triste. A sensação que dá é que isso nunca vai ser resolvido. Sempre este perrengue. Mais uma virada sofrida. Para se sair bem no Brasileirão, não pode ser disperso assim. Tem que competir. Mas será que esse foi o verdadeiro motivo da derrota do Bahia? Eu acho que não, tá, gente? Para mim, a derrota está na conta de Rogério Ceni, tá? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Rogério Ceni praticamente não colocou Oscar Estupian de titular nesta temporada. Talvez tenha tido aí 1, 2 jogos, quando ele rodou o elenco e tal, mas nos jogos nos jogos mais importantes, que eu me lembre, Estupian nunca tinha sido titular. Rogério sempre, muitas vezes, preferiu jogar com Tassiano de falso 9, não é? E aí no primeiro jogo do campeonato, inclusive, teve um jogo aí agora, não sei se foi o passado ou outro, que Rogério entrou com o time mesclado e mesmo assim o Estupian estava na reserva deste time mesclado, tá? E aí no primeiro jogo do campeonato, o principal campeonato do Bahia nessa temporada, porque, gente, o Bahia não pode ser rebaixado, né? O Bahia tem que brigar por coisas mais, né? Acho que vocês estão entendendo, né? Então no primeiro jogo do principal campeonato da temporada, Rogério vai e me faz uma escalação como esta. Marcos Felipe, Santi Arias, Canu, Vitor Cuesta e Luciano Juba. Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano e Oscar Estupian. E o Cauli no banco e Everaldo no banco. E ele jogando sem um falso 9, jogando com o homem de referência que foi o Estupian, né? Essa escalação aí, gente, faria sentido se o Rogério tivesse jogado com o Estupian como 9 de ofício, no lugar de Everaldo, por exemplo, muito mais jogos com o time titular do que foi até o momento, né? Mas não foi isso que aconteceu. Muitas vezes o Rogério preferiu jogar com Tassiano de falso 9 do que jogar realmente com o homem de ofício, seja Everaldo ou Oscar Estupian. O porquê, só quem sabe é Rogério. E aí no primeiro jogo do principal campeonato que o Bahia vai disputar, o Rogério vem com Oscar Estupian de centroavante. E detalhe, para mim queimou substituições, tá? Porque o Rogério colocou o Oscar Estupian no primeiro tempo, né? No intervalo tirou o jogador e deixou, dessa vez, o Tassiano de falso 9. E no decorrer do segundo tempo tirou o Tassiano e colocou o Everaldo. Bicho, se é para fazer isso, Rogério fez 3 testes em um jogo só. Testou o Estupian como centroavante, não deu certo. Deu alguns minutos ao Tassiano como falso 9, não deu certo. E colocou Everaldo de centroavante, não deu certo. Ou seja, o Bahia até abriu o placar com o Biel, mas depois rapidamente sofreu a virada e foi aí que o Matheus Barbaço estava dizendo, porque o segundo gol do Inter foi um gol de cabeça, né? O jogador do Inter ganhou na bola aérea dos jogadores do Bahia. Bom, eu fui no Twitter e comentei o seguinte: não entendi essa de Rogério Ceni. Primeiro jogo da Série A e ele vem com Cauli no banco e Estupian de titular. E aí um seguidor, né, Matheus Marques, ele foi lá e me respondeu. Matheus, se você estiver vendo aqui este vídeo, um abraço para você, tá? O Matheus foi no Twitter e me disse o seguinte: aqui estão criticando ele porque não tem aproveitado o Estupian. Quanto ao Cauli, deve ser preservação. Caso não seja, a torcida vai ficar surtada com Rogério. E aí eu fui e completei, né? Rogério vem jogando com Tassiano de falso 9 todo este tempo. De repente, no primeiro jogo da Série A, entra com Oscar de atacante? Parece até de propósito para queimar o cara. Ainda por cima, em um jogo duro contra o Inter no Beira-Rio. E aí o Matheus respondeu o seguinte: sim, ele não queria o jogador. E também está pressionado porque a torcida gostou muito da partida do Estupian. Gente, sério, o Internacional, ele não jogou tão bem, tá? Eu até arrisco a dizer que se o Bahia tivesse colocado um pouquinho mais de ímpeto, poderia pelo menos arrancar um empate neste jogo. Os dois times tiveram boas oportunidades de abrir o placar quando ainda estava 0-0. O Inter primeiro, um defesaço do Marcos Felipe, e depois o Bahia com o Jean Lucas, ainda no primeiro tempo, né? No segundo tempo, no melhor momento do Inter, o Bahia foi lá e esfriou,
o clima deles com o Biel fazendo 1-0, mas logo depois o Bahia sofreu uma virada, né? Primeiro o gol de empate do Inter foi com 2 minutos, né? A bola veio de arremesso lateral, gente. A bola veio do arremesso lateral, velho. Sobrou pro cara do Inter, não tem impedimento, gol do Inter. E depois uma bola cruzada, o jogador do Internacional subiu mais que todo mundo do Bahia e fez 2-1, sem culpa nenhuma para o Marcos Felipe nos 2 gols que o Bahia sofreu, tá? E o Bahia hoje foi um combo, né, gente? Um combo de desatenção pelos 2 gols sofridos, né? Uma bola levantada na área pelo arremesso lateral, gente. E depois uma bola, sim, levantada na área que a zaga do Bahia não intercepta, né? 2-1 para o Internacional. E para mim, Rogério Ceni deu uma de professor Pardal, né? No meu entender, tá, gente? Você aí, torcedor do Bahia, já que eu sou torcedor do Sport, e muitos de vocês estão de cabeça quente porque perderam, não vão entender os meus comentários. Mas para mim, Rogério fez um experimento dentro de um jogo importante contra o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começou com o Estupian, que ele nunca começa. Talvez o Estupian jogou 1 ou 2 jogos aí de titular, jogos bem mais intermediários, mas ele sempre preferiu jogar com o Tassiano de falso 9, porque Everaldo meio que perdeu a moral já, né? Já era tempo também, porque Everaldo não tá fazendo nada, e também se machucou e tudo mais. E aí ele entra com o Estupian. No intervalo, tira Estupian, Tassiano falso 9. No meio do segundo tempo, tira Tassiano, coloca Everaldo. Nessas mexidas aí, pelo menos queimou uma substituição. Pelo menos uma, Rogério. Então hoje, para mim, Rogério deu uma de professor Pardal, tá? Inventou e o Bahia perdeu o jogo. Enfim, é apenas o primeiro jogo do campeonato. Tem muita coisa para acontecer. O Bahia ainda pode até sequer ser campeão brasileiro, tá? Foi apenas o primeiro jogo, gente. Se o Bahia engrenar agora uma sequência de vitórias, pode sonhar por coisas muito mais importantes nesta Série A do que lutar contra o rebaixamento. Perder para o Internacional fora de casa não é vergonha, não é vexame, não é nada disso. A forma como se perde, aí sim deixa a torcida um pouco mais chateada, né? Enfim, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein? Tchau, galera!